Alô, amigos, amigas que nos acompanham pela TV 247 e pela TVT. É um prazer iniciar aqui mais uma conversa com o grande ator brasileiro José de Abreu, ator, uma carreira longuíssima no teatro, na televisão, no cinema, né? Personagens aí, todo mundo se lembra, as novelas talvez as mais conhecidas, o Nilo da Avenida Brasil, mas fez muitos outros personagens. Para a gente passa a lista completa do Zé de Abreu, desde Juscelino Kubitschek, né? até o Inquisidor, até o Inquisidor de A Muralha, que eu considero uma das melhores minisséries da história da televisão brasileira. Sensacional. E muitos outros personagens. E, além de ator, um ativista na internet, um ativista político e provavelmente um candidato a deputado federal pelo PT no Rio de Janeiro. E estamos conversando com o Zé porque ele está lançando esse livro aqui. São 2 volumes, na verdade. Abreu-grafia. Abreu-grafia. José de Abreu, Antes da Fama. O primeiro volume é o Antes da Fama e tem o Depois da Fama. Então, um prazer te receber aqui, Zé. Eu já li metade do primeiro volume, né? Um pouquinho mais da metade, gostei muito. E é um prazer conversar com você. Uma coisa que me chama muita atenção, eu vou começar logo fazendo a primeira pergunta. Eu tive a impressão que você, eu acho que pela influência da família de imigrantes, talvez, é um fazedor. Porque muita gente chega na carreira artística com aquela coisa idealizada, com a formação, o ator. Então, você chegou fazendo, né? Você chegou fazendo. Depois a gente vai contar um pouco mais isso. E antes de ser ator, tinha feito muitas e muitas outras coisas. Então, por que você resolveu escrever o livro, Zé? Pois é, era uma coisa meio recorrente, mas eu nunca tinha começado, nunca tinha... Bom, obrigado por ter me convidado, obrigado aos nossos espectadores. Mas então é isso, e uma vez, em 2014, eu me mudei para Paris para passar um ano sabático que a Globo tinha me dado. No fim, o ano sabático se reduziu a uns 9 meses, mas isso... E lá eu fiquei sozinho, uma das primeiras vezes que eu morei sozinho, montei casa sozinho, comprava roupa sozinho, porque eu sempre fui casado, eu saí da minha mãe para o primeiro casamento aos 21 e casei várias vezes, mas dessa vez eu fiquei sozinho. E uma colega sua, uma repórter, que estava fazendo mestrado em Paris e fazia uns freelancers para o Estadão, me convidou para fazer uma matéria. E a gente se encontrou várias vezes num café ali perto de casa, Café Charlot, que é um café muito charmoso, onde vão muitos artistas e tal, e fica na esquina da minha casa. E a gente fez algumas sessões de entrevistas. E ela fez uma matéria enorme. O Estadão mandou uma fotógrafa brasileira que mora em Cannes até Paris, passou 2 dias em Paris, fez fotos lindas e tal. Depois da matéria pronta, entregue, o Estadão resolveu censurar a matéria. Por que será? 2014? Véspera da eleição, né? 2016, 2015? 2015. Porque eu acho que foi 2015. Aqui não queria me dar força e tal. E aí aquela matéria ficou boa, eu li a matéria, ficou boa, me deu vontade. Eu fui para Lisboa lançar uma novela, Joia Rara, na Globo Portugal, a cabo. E em Lisboa tem um jornalista que tem um programa de entrevistas na TV, que é maravilhoso o programa. E ele é tão bom jornalista que hoje ele é o diretor artístico da SIC. E ele fez uma entrevista comigo que ele levantou coisas da minha vida que eu não lembrava. Ele, no meio da entrevista, ele me fala: e o gato safado e o ursinho bobalhão? Era uma coisa que eu brincava com meus filhos quando meus filhos eram muito novos. E eu falava: eu me chamo de ursinho bobalhão. O barbudo, cabeludo e tal, era o personagem bonzinho. E tinha o gato safado. E ele foi pesquisar isso numa entrevista que eu dei, sei lá, em 1980. E essa entrevista também ficou, juntou com a matéria da menina, da jornalista, e me deu vontade, porque eu acho que a minha vida é meio Forrest Gump. Claro que, sem comparar, aquilo é ficção, então você pode... Mas eu como sempre fui muito atirado, né? Nunca disse não às oportunidades que passavam, eu dizia sim, embarcava.
uma coisa meio geminiana, meio irresponsável, uma maneira de encarar a vida diferente. E, fazendo um parêntese, deu certo para mim. Deu certo. Ô Zé, então, lendo o Antes da Fama, a gente percebe, né? Quer dizer, eu não vou contar tudo, porque senão tira aqui a graça, mas você vem de uma família italiana, como tantas e tantas no estado de São Paulo, né? Migraram, chegaram da Itália, o pessoal foi trabalhar no café no interior de São Paulo. E você teve essa cultura, né, dos imigrantes, vida dura, família gigante, né? Um monte de tio, de primo, aquela coisa no interior de São Paulo. Agora, o que me chama mais atenção é depois, quando você começa a crescer. Então, você foi office boy, você estudou química, você vendeu queijo, teve uma empresa de vender queijo no interior de São Paulo, pegou uma Kombi, enchia de queijo em São Paulo, capital, e levava para o interior para vender. Você ajudava a cuidar da fazenda, depois ficou morando numa casa na fazenda, morou na cidade, depois mudou para São Paulo. Enfim, você foi fazendo coisas. Primeiro no interior de São Paulo, depois na capital. Você se mudou ali para aquela região ali, Barra Funda, Santa Cecília, uma região bem central, para quem conhece a capital paulista. Então, eu tenho a impressão que isso te marcou muito, né? Essa coisa do fazedor, né? Essa coisa do fazedor. Eu acho que isso é uma coisa mais da minha mãe, sabe? Minha mãe é que era muito ativa. Minha mãe estava sempre inventando coisas para fazer. Claro que em casa, quando ela era de prendas domésticas, e depois, quando meu pai morreu, a gente foi para a capital, a gente ficou duro. Na época não tinha aposentadoria, era um pecúlio que ganhava uma vez só. E minha mãe pegou um apartamento, alugou um apartamento na Albuquerque Lins de 4 quartos, ficou com um para ela e minha irmã mais velha, e os outros quartos ela botou o beliche, eu dormia com mais 3 estudantes. Alugava, né? Fazia uma grana alugando o quarto, né? Alugando o quarto e servia pensão na hora do almoço. E a gente almoçava lá e alguns iam buscar quentinho. Tinham poucas empresas ali, mas tinha algumas empresas já começando ali perto da Marechal. E ela foi naquele colégio Oswaldo Cruz, onde eu fazia química, que ficava na Angélica, 2 quadras da minha casa, e falou com o diretor. E tinha um outro que era o Piratininga em frente. Mas o Oswaldo Cruz, química estava na moda, vinha muita gente do interior, e ela falou com o diretor, e o diretor mandava alunos que vinham do interior, os pais perguntavam, sabe aonde pode hospedar meu filho? Sei, na casa da dona Gilda. Ia lá, e minha mãe era muito rígida, e os pais percebiam que minha mãe era rígida e deixavam os filhos. Sempre tinha filha de gente querendo morar na casa da minha mãe. Minha mãe então, era uma espécie de uma pensão, só que num apartamento. Uma república de estudantes com uma dona que tomava conta com os mãos de ferro. E fazia estudar, acordava cedo, sabia horário de prova. Era a mãe de todo mundo, né? Era a mãe dos outros também, né? Que coisa impressionante. E cobrava por isso. Com isso, ela conseguiu sustentar a família. Agora, nessa época, ô Zé, você tinha alguma pretensão? Você era um sujeito que frequentava ou tinha curiosidade com teatro, com cinema? Tinha alguma ideia de que... Santa Rita tinha 2 coisas só. Música, porque era a terra de Jequinha de Abreu, e era a tradição no interior ter banda. Então, uma cidade do interior, que era a terra de Jequinha de Abreu, tinha, obviamente, a banda municipal Jequinha de Abreu. E o professor de música do colégio, professor maestro Afonso de Camargo, o professor Camargo resolveu fazer uma banda infanto-juvenil. E lá em Santa Rita, o que tinha de cultura era baile, né? Tinha muito baile, as orquestras com muitos músicos, orquestras mesmo, com metais, com violinos e tudo, faziam turnês pelo interior, né? Zezinho da TV, Elon Chaves, eram muitas. Tinha uma Cassino de Sevilha e fazia uma turnê pelo interior, então tinha muito baile, eu dançava muito, né? Meu pai dançava muito e tal, e eu adorava dançar. Eu aprendi a dançar com 12, 13 anos. Né? Mas era uma coisa de diversão, a expressão corporal e tudo. Mas não tinha nada, era diversão, era circo e banda. Eu fui tocar trombone na banda porque minha mãe me botou para tocar piano com as freiras no colégio de freira, onde eu fiz a primeira jardim de infância. Eu apanhava na mão porque a minha mão esquerda não funcionava. Aí eu fui tocar violão, a mesma coisa. Fui tocar acordeão, a mesma coisa. Aí o professor, um deles falou para minha mãe, a mão esquerda dele não funciona, ele tem que usar a esquerda para segurar o instrumento. Como assim? A pistão, trombone, a mão esquerda só segura e você toca aqui. Aí eu entrei na banda para tocar pistão, trombone e bombardino, que é a glória, é o instrumento mais bonito de uma banda, é o bombardino,
que toca o contracanto. Enquanto a banda toca Ponte do Rio Coi, por exemplo, toca Bombardino faz ele costura a melodia da banda, né, da coisa marcial. Então aqui você está voltando. A única coisa que eu tinha com cultura era a música. Então, você está falando de Santa Rita do Passa Quatro, que era a cidade onde você nasceu, onde você foi criado ali, e onde até tinha 14 essa família. Anos. Em 61, fui embora para São Paulo, e aí foi banda, foi baile. São Paulo era outra coisa, eu nunca tinha andado de ônibus, foi um puta susto, né? O último ano em Santa Rita, ele tinha morado na fazenda, na casa do meu avô, que a casa ficava, o quintal da casa já era a Fazenda Planalto. Então foi um tempo que eu... Se bem que desde criança, a fazenda do meu nono, a primeira pequena, Planalto, que a cidade encostou na fazenda, a gente ia sempre lá, né? Aí ele deu para minha tia mais nova, a tia Antonieta. Olha, meu avô, ele veio para Santa Rita com um monte de italianos para substituir os escravos. E é engraçado, um historiador me disse uma vez, eu nunca tinha visto esse livro, que os paulistas deram um golpe nos cariocas, nos fluminenses, daquela região cafeeira que tem aqui no estado do Rio, porque eles providenciaram, através de enviados especiais e tal, eles providenciaram imigrantes desempregados na Europa, na Itália, e no Japão. O filme Gaijin mostra muito bem isso. Os japoneses também vieram para carpir café, como diziam antigamente, assim como os italianos. E os fluminenses, os cafeicultores do estado do Rio, não fizeram isso. Então, eles dependiam do escravo ainda para a próxima colheita. E aí diz que os paulistas vieram e pegaram a princesa Isabel na marra e fizeram ela assinar a Lei Áurea 3 meses antes da safra e quebraram os cafeicultores do estado do Rio. Ainda não conferi se isso historicamente é... Mas o meu avô veio para isso, e como o PIB do Brasil dobrava, triplicava cada ano, quem guardava dinheiro e tal, um dia ele comprou uma venda de secos e molhados, como chamavam. Por que chama secos e molhados? Será porque vende azeitona líquida deve ser isso. E secos é o arroz, o feijão? Deve ser, né? É. Mas vendia mais secos do que molhados. Mas, enfim, ele começou a ganhar dinheiro nisso, vendia fiado para os sitiantes, como chamavam. Eu sei que um dia ele resolveu comprar uma fazenda, e comprou 2 e 3, e aí aquela região da noroeste paulista, Birigui, Araçatuba, era uma região meio inóspita. Ele começou a comprar terras lá em cima, era muito longe, não tinha estrada de terra, muita lama para chegar até Birigui. E o fato é que ele teve 11 filhos. Quer dizer, minha avó teve 22. 11 morreram, porque morria com tudo, não tinha penicilina. Uma gripezinha matava crianças. Então, a sua mãe é uma de 11 filhos que sobreviveram, né? É. A dona Gilda. Ô Zé, então... meu avô tem uma fazenda para cada filho, meu nono. Que coisa. Ele chegou até 11 fazendas, olha isso. Que coisa absurda. Aí você teve essa cultura caipira, né? Que você fala bastante disso no livro, né? Você fala bastante disso. E você levou, né, essa cultura caipira por aí, né? Tinha até apelido na escola e tal, quando foi para a capital. E tinha essa vivência toda, né? Do sujeito que vinha do interior. Aí foi morar no centro de São Paulo, começou a arrumar emprego. A sua mãe era muito fazedora, você está dizendo? Então, botou você para estudar. Você foi estudar química. E aí arrumou emprego. Eu fiz a 4ª série na Caetano de Campos, que chamava A Caetano, porque era a escola normal. Caetano de Campos, onde é a Secretaria da Educação hoje, na Praça da República. Uma escola histórica, né? A minha mãe estudou lá também. Uma escola histórica. Histórica, maravilhoso. Foi maravilhoso lá. Lá onde eu passei os maiores vexames nos primeiros dias de aula. Eu conto um deles... Quando me perguntam, Santa Rita era famosa porque a volta da igreja de Santa Rita de Cássia tinha hoje, mas era um retângulo de ficus Benjamin
bem aparados, sabe? Retangular, assim, lindo. E eu nunca tinha ouvido falar que aquilo chamava Ficus Benjamin. Aquilo, para mim, eram os figueiros, as figueiras da Praça da Matriz, os figuinhos que caíam, os figuinhos pequenininhos, e a gente pisava com ele no chão, faz plec, plec, plec. E aí, no primeiro dia de aula, o cara me pergunta, como vão os Ficus Benjamin? Eu entendi, os filhos do Benjamin, que era meu tio, um dos meus tios. E eu comecei a falar, os filhos do Benjamin vão bem, o Azaer está trabalhando no caminhão, o neném não consegue passar na primeira série. Aí eles começaram a rir, ele falou, não, eu falei do nome da árvore, Ficus Benjamin. Foi um vexame. Aí perguntavam, eu falava muito caipira, né? Eu falava porta, minha mãe era Girda, minha prima Selma era Serma. E aí confundia na cabeça quando era R e L. Se Gilda virava Girda e Selma virava Serma, será que sorvete virava sorvete em São Paulo? Era muito caipira, Santa Rita era muito pequena. E aí você sai de Santa Rita do Passa Quatro e cai na Caetano de Campos, que era uma escola assim super cosmopolita em São Paulo. Nacionalíssima, né? Tinha gente, tinha filho de senador, tinha filho de deputado, tinha filho de empresário. A Caetano era uma escola muito difícil de passar. Escola pública, né? É bom dizer isso, era uma escola pública. Não, naquele tempo as melhores escolas eram as escolas públicas. Eu aprendi a falar francês na escola pública. Que coisa incrível. Antes, eu vou voltar um pouquinho lá para Santa Rita do Passa Quatro. Aqui tem um episódio de abuso, né? Você teve antes de seminário. Seminário. A sua mãe te botou, queria que você fosse padre, foi isso? Todo ano. Minha família era muito religiosa. Meu pai de Goiás, capital velha, antiga capital de Goiás. Meu pai era muito religioso. Minha tia Nana, que era uma espécie de avó, a irmã mais velha do meu pai, também muito religiosa, né? E minha mãe tinha aquela coisa de Filhas de Maria, Congregado Mariano e tal, eram organizações dentro da Igreja Católica. E desde pequeno eu fui coroinha, eu aprendi latim rapidinho, decorei rapidamente todas essas postas do padre, né? Dominus vobiscum, o padre falava, e eu respondia, et cum spiritu tuo. E o Padre Nosso, em latim, Ave Maria, eu achei até hoje. E, obviamente, meu pai era delegado de polícia, então eu tinha preferência. Naquela época, a autoridade era juiz, promotor e delegado. O prefeito trocava de 4 em 4 anos. Alguns eram mais respeitados do que outros, mas delegado de polícia. No final do ano, meu filho, em novembro, dezembro, o quintal da minha casa ficava cheio de engradado de porco, peru, frango. Meu pai, quando morreu, tinha, sei lá, 60 afilhados de batismo. Meu pai era um delegado muito querido, nunca usou arma. E o que eu estava falando mesmo? Eu estava te perguntando do seminário. Aí você foi. Então, aí quando meu pai morreu, todo ano tinha a campanha das vocações sacerdotais, chamava. Vinham vários padres do seminário mais próximo, do arcebispado de Ribeirão Preto, que Santa Rita pertencia ao bispo de Ribeirão, e eles iam nas casas das pessoas mais católicas, que tinham filhos pequenos. E, obviamente, eu tocava sino na igreja, eu era coroinha e tal. E aí foram lá e não, porque o Zé... a gente vê que ele tem vocação, a gente é especialista nisso e tal. E para minha mãe era um quebra-galho. Meu pai tinha morrido há 3 anos, ele ainda estava muito duro. Minha mãe não sabia nem o banco que meu pai tinha conta. Ela alugou a sala de visitas da nossa casa para um dentista, que começava a furar o dente dos labradores às 6 horas da manhã com aquele motorzinho. E o cara... eu acordava com aquilo, tem problema com o dentista até hoje. E depois ela alugou a casa inteira para esse dentista, quando ele casou, e nós fomos morar na casa do nono. Mas, olha, o seminário foi meio uma maneira da minha mãe me educar sem gastar. Porque eles pediam uma colaboração da família, mas ninguém dava, entendeu? O seminário, a maioria das pessoas que iam para o seminário ou eram ricos
de famílias extremamente católicas, mas 80% eram jovens pobres que iam para o seminário para estudar. Junto comigo, Setaída, foram mais 8, fomos em 9. Só um chegou no seminário maior e, mesmo assim, desistiu antes de ir para Roma e virou juiz de direito. Mas o ensino era muito bom. O ensino era bom, mas teve um episódio de um padre lá que fazia abuso. Tinha um cinema no seminário de vez em quando. Não, mas não conta a história toda, não, Zé, senão deixa o pessoal... Não, então, porque esse filme que passava, chamada Marcelino, né? Marcelino, Pão e Vinho, vai ser transformado numa novela das 6 da TV Globo. É a história de um menino órfão que é adotado por um colégio de freis, e no sótão do prédio grande tem um Jesus na cruz, meio que jogado lá. Tem vários, né? Tem muito santo em igreja. E o menino sobe e descobre aquele Jesus e começa a conversar com Jesus. E esse filme passou no seminário, e aí que teve esse caso que está no livro, que me abalou demais, porque eu estava em pecado mortal e eu tinha que comungar todo dia. E eu não podia confessar, porque se eu confessasse, eu queria saber quem era a pessoa. E era um padre, né? Era um padre prefeito. E jovem ele, sabe? Mas é um negócio muito louco, porque quando eu estive na Índia para fazer um trabalho na Globo, o Pandit, de Caminho das Índias, a Índia é o país que... Eu descobri que a Índia é o país onde tem mais estupro, né, no mundo. E é onde o país, teoricamente, está todo mundo resolvido sexualmente, porque eles rezam, tem mantras o dia inteiro, faz yoga, meditação, e a sexualidade vai para as picas. Não vai. Por isso que todas as religiões que adotam a abstenção sexual é onde mais se encontra pedófilos e abusadores, né? Porque a pulsão sexual é inata do ser humano, não tem como ser... Bom, você sublima, mas ela aparece de outra maneira, né? Você vê com freiras lá na Inglaterra, na França, uma coisa muito louca. Fala. Bom, Zé, eu estou dando uma passada aqui, nós vamos daqui a pouco entrar nos temas aí políticos também, que tem muito a ver com o seu presente, mas eu estou falando desse primeiro volume. O Zé de Abreu lançou 2 volumes ao mesmo tempo, o Antes da Fama e o Depois da Fama. O Antes da Fama, então... Eu me chamando de megalômano, o Zé de Abreu megalômano. Antes e depois. Não é, o livro ficou grande, a minha vida é grande, 75 anos, eu vivi muitas coisas. Então, e olha que cortei bastante, hein? Cortei muita coisa. Olha, eu estou dando uma passada aqui. Então, o Zé de Abreu nasceu em Santa Rita do Passa Quatro, estudou em seminário, perdeu o pai muito cedo. Você chegou a ler o negócio de Rita Lee, não, da Rita Lee? Eu não cheguei lá ainda, Ah, não, é 74, já é Pelotas, não, é depois da Europa. Eu produzi o show da Rita Lee com o Tutti Frutti. Então, peraí, Zé, eu queria chegar nisso. Quer dizer, aí o Zé de Abreu... Vambora, mas é Antes da Fama também. O Zé de Abreu sai de Santa Rita do Passa Quatro, vem para São Paulo, trabalha de office boy, vira até investigador de polícia, isso está contado aqui no livro. Tem uma foto... Aliás, essa foto aqui da capa é da carteirinha de investigador, né? A carteirinha que ele tira para ser... É de preso no DOPS. Ah, esse é de preso no DOPS, tá. É por isso que a foto é muito boa, porque era aqueles lambe-lambe antigo, aquela chapa enorme, o cara enfiava aquela capa atrás da câmera. A foto é ótima. Bom, Zé, como é que chega, então, na vida... Como é que chega na vida artística? Porque daí você... A faculdade de Direito. Você entrou na PUC, e aí na PUC tinha um teatro, para quem não é de São Paulo, existe até hoje o Tuca, né? Que é o teatro que é anexo à PUC, e aquilo era um... Peraí. O prédio anexo à PUC chamava-se Auditório Tibiriçá, né? Não era um teatro. A PUC fez aquilo para formaturas, para... A universidade tinha um teatro, um palco amplo, um balé aqui, um balé lá. Embaixo tinha o Tuquinha, que era um lugar enorme, onde a gente fazia 100 cadeiras, onde a gente fazia as assembleias da faculdade. E Tuca foi um grupo de teatro idealizado pela Ação Popular, AP, um grupo de esquerda católica, cristã, originária da Joque Jacques Juque,
Juventude Estudantil Católica, Juventude Operária Católica e Juventude Universitária Católica. A AP foi criada pelo Sérgio Mota, José Serra, um pessoal... Roberto Freire, o Bigode, o escritor e criador da terapia somática através da libertação do corpo. Roberto Freire convidou Silnei Siqueira e Armando Ferrara, um arquiteto, cenógrafo, Silnei diretor, para montarem um grupo de teatro para fazer peças políticas, para lutar contra a ditadura através do teatro. Coisa que o Arena e a Oficina já faziam com Brecht e tal. E descobriram um garoto que fazia arquitetura, que ficava numa cantinazinha que tinha perto da FAU, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, lá em Higienópolis, um prédio lindo, e ali tinha uma quitanda, e eles convenceram o dono da quitanda a fazer caipirinha, pegar as frutas da quitanda, bater com pinga e fazer batida. E saíam daí, pegavam o violão e ficavam ali. Um deles chamava Francisco Buarque de Holanda. O Roberto Freire convenceu ele de pegar Morte e Vida Severina, um alto de Natal pernambucano, como dito pelo autor, João Cabral de Melo Neto. E o Chico fez músicas, melodias maravilhosas. E aí montaram Morte e Vida Severina, foi uma montagem, não era uma peça, o Silnei Siqueira, um diretor genial, que é muito amigo dele, criou uma coisa, como não tinha grana, né, os figurinos eram todos iguais, e aquela coisa nordestina, o figurino parecia aquele lençol, aquela coisa mortuária e tal. Uma mortalha, né? Uma mortalha, e o canavial do Nordeste eram feitos pelos corpos e a luz, a sombra da luz lá atrás. E o Morte e Vida virou aquelas coisas que acontecem em arte. Pra você ter uma ideia, o primeiro disco do Chico que estourou, que foi Pedro Pedreiro, de um lado, compacto simples, tocava uma música só de cada lado, um disquinho assim. Do outro lado era o Funeral do Lavrador. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. E a peça estourou. Era um momento ditatorial muito intenso, né? E você foi trabalhar nesse teatro? Você foi trabalhar... No período de aula eu conheci Zé Dirceu, Eduardo Bonumar, Omar Laíno, que eram os diretores do centro acadêmico, que foram falar com os calouros, e o Eduardo e o Omar eram parte do Tuca, falaram, nós temos que ir embora, que tem ensaio no Tuca, quer ir lá? Vamos lá. Quando eu cheguei lá no Tuca, foi aquele clima de teatro universitário, eles já estavam ensaiando, eles já tinham... Morte e Vida fez um sucesso incrível em São Paulo, depois foi para o Rio, depois foi para Nancy, na França, onde ganhou o grande prêmio internacional, o melhor grupo de teatro, foi para Portugal, fez sucesso em Lisboa, voltou para Paris, fez sucesso em Paris, aí veio para o Brasil, viajou o Brasil inteiro, sempre superlotado, voltou para o Rio superlotado. O Tuca virou um negócio, eu conheci o Tuca, eu tinha visto Morte e Vida. E aí eles me convidaram para ser produtor, eu não sabia o que era, aí me explicaram mais ou menos, o cenógrafo dirige desenha o cenário, ele vai te falar, o Ferrara vai te falar, vai lá, compra isso, compra aquilo, no fim ele desenhou um cenário que era uma estrutura hard, então nem teve que produzir cenário. A figurinista desenha as roupas, você vai comprar o pano, contrata uma costureira, isso eu sei fazer, era quase um serviço de office boy chique. E aí comecei como produtor, aí um dia... Então você era o fazedor, né? Você fazia as coisas acontecerem no espetáculo. Produtor. O que acontece, rapaz, é que na minha vida as coisas acontecem muito na base da sincronicidade, né? Eu fui estudar Jung por causa disso. O livro está cheio delas. Não é coincidência, é sincronicidade. Você vibra junto. Um dia faltou uma atriz para fazer um exercício de expressão corporal em duplas, um homem e uma mulher. A professora de expressão corporal, Abreu, vem cá, ajuda ela para ela não ficar sem fazer. Eu tinha sido campeão de rock and roll em Santa Rita, de rally-galley. Eu dançava desde 12 anos. Eu fiz o exercício, eu não vou contar o resto. O resto está no livro. Deixa para o livro. Foi demais, cara. Nunca tinha pensado. Então, a sua escola, Zé, você começa como um produtor
que depois se transforma num ator, né? Vai se transformando num ator, né? Ali no... Autodidata, nunca fiz curso. E daí vem toda a sua carreira como ator. Então, tudo isso está aqui no Antes da Fama. Tem muito mais coisa que você fala das viagens que você começou a fazer. Depois tem aquela parada que, com a AI-5, eu fui preso, né, no Congresso da Uni, quando eu tirei essa foto aí no dia 12 de outubro, Dia da Criança, de 1968, fiquei preso até 11, 12 de dezembro, 2 meses. Saí nas vésperas do AI-5, por sorte, porque quem não saiu ficou 2 anos preso. E aí foram atrás de mim, né? Depois, aí eu fugi, primeiro para Itapira, depois para o Rio de Janeiro. Aí começa uma outra fase da minha vida. Aí, porque aqui ninguém me conhecia, abandonei a faculdade, não havia computador, a polícia não tinha. Você não terminou a faculdade de Direito, então, né? Não, não. Mas aqui no Rio eu fui trabalhar na IBM, rapaz, vender máquina de escrever. Porque não havia computador. Eles fizeram um livrinho da Uni, dos presos na Uni, o nome de quem tinha sido preso na Uni. Mas não tinha motivo para eles me prenderem. Aqui eu fui trabalhar na IBM e fazia apoio logístico para VAR Palmares e para Colina, né, o VPR. Agora confundi as siglas, mas foi um tempo... A VAR Palmares era da Dilma, né? A Dilma militou na VAR Palmares, né? Eles deram uma mexida, virou VPR, Vanguarda Popular Revolucionária Palmares. Não. É porque Vanguarda tinha VPR, Colina, e depois VPR, eles juntaram na VAR Palmares, né? Acho que foi isso. E você eu fazia apoio logístico, nunca fui de pegar em armas, nem fui liderança. Apoio logístico era fazer transporte? Você chegou a dirigir, transportar gente de um lugar para o outro? Muito. Da luta armada. Eu trabalhava na IBM, botava o crachá. A IBM que inventou o crachá, isso que a gente conhece por crachá. Aquela carteirinha de identificação que você pendurava no paletó, gravata. Eu comprei um DKV Fissori, que era um dos carros mais chiques na época. Banco de couro vermelho, assim. Aí os guardas, IBM, vai. Eu levei muito dinheiro do cofre do Ademar, do Rio para São Paulo, sem saber o que era. Depois eu fui ligando os pontos. Passava uma encomenda assim, ó, você tem que pegar o carro, pegar a mala tal e levar para São Paulo, você não sabia. Abria o porta-mala e entrava e virava os espelhos para não ver quem era. Aí uma pessoa vinha, jogava o negócio no porta-mala, batia, eu ligava o carro e ia para São Paulo. Parava num ponto, abria o porta-mala, sentava, fechava os olhos, a pessoa pegava a mala, batia o porta-mala e eu voltava para o Rio. Não via quem punha, não via quem tirava. E quando entravam no meu carro, entravam todos de óculos escuros, com olhos fechados, para não reconhecer o carro, nem as ruas que eu pegava. Se caso fossem torturados, não poderiam acusar, porque não tinham visto. Bom, Zé, a gente está passando um pouco rápido aqui, porque, enfim, é muita coisa e é mais para as pessoas terem vontade também de ler a sua trajetória. Você sabe que tem muita gente que passou ali pelos anos 60, 68 e depois os anos 70 da sua geração e que depois renega isso ou acha, isso foi uma bobagem lá de juventude, muda de lado, né? Tantos e tantos que mudaram de lado. Você nunca mudou de lado, você se manteve sempre no mesmo lado, né? Como é que você explica isso? Você não teve uma formação política, assim, teórica, né? Foi mais da vivência, né? Como é que você explica essa sua... Olha, eu acho que teve dois momentos no que vamos chamar de adquirir consciência. Foi uma coisa de ser filho de uma mãe totalmente racista. Minha mãe era muito italiana do norte, né? Aquela coisa... Minha mãe chamava negros de pretinho e pretinha, né? Negrinho e negrinha. Pegou uma negrinha para criar, ela falava. Pegava num orfanato de uma cidade vizinha. Para criar significava explorar como empregada, dar comida e pouso, e ensinava. Minha mãe se orgulhava de ensinar a bordar, a chulear, a costurar, a cozinhar e tal. Mas minha mãe era muito reacionária. Aí, depois, na faculdade de Direito, obviamente que em 64, na ditadura, já acendeu com aquela história do Brizola, legalidade, né? E quando entrei na faculdade, aí ampliou tudo, né? Porque, a gente passava o dia na universidade fazendo política. Então, eu tinha aula de realidade brasileira com o Frei Beto.
Era expressão corporal, mesmo como produtor, né? O Tuca sempre teve muita gente boa. O Roberto Freire era uma cabeça maravilhosa. Não estamos falando do Bob Freire de Pernambuco, é o Não, Roberto Freire. não do ministro. Nós estamos falando do político. Nós estamos falando do psicólogo, sim, psiquiatra, autor de músicas. Era júri de todos os festivais da Record. O Tuca, a gente tinha entrada livre nos festivais da Record. Eu fui em todos. 67, 68, 69, eu fui em tudo. Então, a sua escola foi essa, né? Sua escola de política foi essa aí. Depois, quando eu fui para a Europa, já... O que aconteceu? Em 72, eu me separei do primeiro casamento, eu fui para Embep. Na Bahia. Era um Woodstock brasileiro, tinha gente do mundo inteiro lá. E era aquela coisa de sociedade alternativa, liberdade sexual, sexo, drogas e rock and roll. Obviamente que dali de Arimbep a cabeça pirou com Londres, que era a capital alternativa do mundo. Aí conheci uma companheira, Nara, que era estudante de teatro em Porto Alegre. Eu já tinha viajado para a Bahia depois que eu saí do casamento, e meio que abandonei a luta política, porque não tinha mais jeito, entendeu? Eu tive que fugir, porque estava todo mundo sendo preso, morto, torturado, não tinha... Teve uma hora que as organizações mataram o Marighella, mataram o Lamarca, eles já tinham domínio, eles já estavam abrindo, eles tocavam a campainha, o companheiro abria a porta, eles metralhavam, eles não queriam mais prender ninguém. Eles já sabiam tudo, entendeu? E aí eu morei na Bahia, morei em Pernambuco, depois encontrei essa menina, Nara Kaiserman, com a qual fui casado 20 anos, e fui embora para Porto Alegre. Porque eu queria ir para Londres, ela falou, falta 4 meses para eu acabar a faculdade. Meu pai me deu uma passagem para a Europa e fomos juntos. No final de 72, fomos para Londres. Aí Londres foi o desbunde total. O Caetano estava lá, a Gil estava lá. Ou já tinham voltado? Não sei. Mas era o desbunde. Leila Assunção. Eu sei, mas muita gente que desbundou... Esse termo é um termo que se usa, né? Nos anos 60. A turma militante dos 60, depois dá uma desbundada nos 70, e depois não volta mais para a política e vai cuidar da vida. Não, mas aí o que aconteceu? Eu me tornei místico. Né? Fui estudar budismo, hinduísmo, principalmente hinduísmo. E aí vem a tal história de que você... Me caiu um livro nas mãos do Aldous Huxley, chamado Filosofia Perene. Ele discute as religiões e o que tem de similar no âmago de cada uma delas, como as religiões no seu início eram muito mais místicas, digamos assim. Depois, os rituais foram transformando as religiões em coisas mais formais, né? E esse livro dele é muito interessante. E o estudo do budismo, do hinduísmo, e o hinduísmo com a história da reencarnação me levou a um outro cara que foi o Allan Kardec, francês e tal, e que tinha muita gente espírita no Brasil, mesmo em Santa Rita já tinha. Um pessoal bom, sabe? O vereador que botou o nome do meu pai numa rua lá, era um espírita muito bom, uma pessoa boa, todo mundo gostava muito dele. E aí, quando eu voltei para o Brasil, fui para Pelotas, dar aula na Universidade Federal, eu comecei a frequentar um centro kardecista. E esse centro kardecista era muito cristão. Isso me trouxe de volta a Cristo. E a relação de Cristo com o socialismo é muito intensa, né? Então, eu volto para a política através de uma visão quase que religiosa. O Beto fala muito isso, né, do cristianismo e o comunismo. Ontem eu coloquei na internet a cada um de acordo com suas necessidades e de cada um de acordo com as suas potencialidades, né? É um livro muito interessante sobre as colônias jesuíticas do Rio Grande do Sul, as missões. Tem um livro de Clovis Rigon, um francês, um padre francês, Frei, chama As Missões
Comunistas Cristã dos Jesuítas. É um livro interessantíssimo, onde ele fala que talvez a primeira vez na história que foi usada essa máxima de Marx e de outros comunistas, e que eles usaram isso lá como uma coisa cristã mesmo, sabe? Da divisão a divisão do trabalho de acordo com a potencialidade de cada um. E a divisão dos bens. Zé, você se aproxima do PT. O PT tinha uma vertente, né, no início cristã, né, de militância cristã. Mas não foi, não. Não me aproximei do PT naquela época. Foi uma época que eu estava... Sabe o que é? O primeiro governo do Fernando Henrique, eu achei legal. O Fernando Henrique era meu ídolo de adolescência. A gente tinha o livro... chamava Literatura de Axila, eu acho que eu já falei para você. Todo mundo tinha livro do Fernando Henrique e de outros, Florestan Fernandes, vários. Embaixo do braço, ele ia para a faculdade com a Literatura de Axila, todo mundo olhava para ver o que você estava lendo. Era uma coisa engraçada naquele tempo, mas a gente chamava de Literatura de Axila. Porque tinha gente que lia, tinha gente que não lia. Mas o Fernando Henrique, disputando com o Lula, foi um luxo, né? Aquele ano foi um luxo. Depois veio a história do segundo mandato, aí que eu comecei a me aproximar mais, não do PT. Eu sempre fui amigo do Zé Dirceu a vida inteira. E por causa da PUC, né? Lá quando começou... E o Zé Mentor também, que virou deputado estadual do Federal do PT, a gente manteve amizade até... Quem? O José Mentor. O mentor. José Dirceu de Oliveira e Silva, José Pereira de Abreu Júnior e José Mentor... Que faleceu de Covid, né? Há pouco tempo ele faleceu. Né? Ô Zé, deixa eu aproveitar aqui, só que a gente está fazendo... A gente deu essa passada aí, foi bem legal que você fez aí traçou um panorama de como é que você voltou para a política, né? Tinha tido a militância ali inicial na PUC dos anos 60 e depois tem essa fase mística, essa fase do desbunde e volta para a política. Eu queria fazer umas perguntas assim, um pouco mais diretas. Tá bem. Então vamos lá. Você acredita em Deus? Acredito numa força maior do que a gente, que talvez seja a somatória de todas as almas ou psiques humanas. Assim, eu acho que a gente se une de uma certa forma, como cada átomo da nossa pele forma um corpo. Como é que você se define politicamente? Eu sou um socialista sonhador. Socialista sonhador. Qual é o livro que mais marcou a sua vida? Eu acho que foi esse do Aldous Huxley. Eu acho que isso me levou para uma outra compreensão da religião. E a compreensão da religião, do ligar de novo. Porque religare, né, vem do latim ligar de novo. Teoricamente, você nasce santo, corta o cordão umbilical, entra no pecado original. Então, você religa-se com Deus através do artifício da religião. Então, quem sabe disso não precisa de religião, se religa direto com o universo, com o absoluto, com o nome que você quiser dar. Um filme que te marcou demais, um filme que te mudou a cabeça, ou tem alguma coisa assim? A Mulher do Tenente Francês é uma referência muito boa sobre a mistura que o ator faz entre a sua vida e a vida do personagem, né? Era muito recorrente em Hollywood os atores principais de um filme se apaixonarem, casarem. Lá um filme demorava 1, 2 anos para fazer, e depois que acabava o filme, caía na real e havia o divórcio, né? E é muito comum acontecer isso, tanto que tem 2 ditados. Amor de locação nunca chega na edição. Amor de filmagem não chega na montagem. Mas esse filme, como é que chama que te marcou? A Mulher do Tenente Francês. É um filme muito bom, muito bom. Recomendo a todo mundo. É um filme sobre amor e cinema. Tá. É uma metalinguagem na cabeça de um ator. Zé, você sabe que nas redes sociais tem muita gente que te critica, né? Mais da direita, mas tem uma turma também da esquerda. Você se considera machista? Olha, eu não sou, em essência, eu não sou machista, eu não sou nada. Eu tenho vícios de um homem careta, cis, classe média, da Globo, de 75 anos. Mas, olha, bicho, RT não é endosso, nunca foi, eu dou RT em tudo. Mas tudo bem, errei, não devia ter dado, tinha que ter explicado, eu pedi desculpas. A dona Tabata não aceitou as minhas desculpas, eu desculpo ela por não ter me desculpado, sem problema.
O Chico Buarque deu uma entrevista uma vez falando sobre esse clima de ódio no Brasil, dizendo que o artista se prepara para ser amado, né? Ou pela sua obra, ou por um personagem e tal, e que depois ele começou a descobrir que ele estava sendo odiado, que tinha uma turma que odiava, que se xingava na rua, etc. Como é que você lida com isso? O artista que se prepara para o encontro Olha, de amor... 90% é uma exceção muito grande. Atacar pela internet é uma coisa. Eu fui para São Paulo ontem, claro, te encontrei lá. Na ida e na volta no aeroporto, eu tirei muita fotografia. Alguém te xinga? A maioria das pessoas me adora. Não tive nenhum xingamento dessa vez. Eu só tive um xingamento em São Paulo e um xingamento no Rio. Um em Buenos Aires e um em Los Angeles. Tá bom, tá bom. Tá bom, mas eu saio pouco, mesmo. Por isso que eu gosto de morar fora. Eu gosto de morar num lugar onde eu sou ninguém, entendeu? Na França, na Grécia, em Los Angeles e na Nova Zelândia, ninguém sabe quem eu sou. Agora eu vou para Portugal com outro objetivo, né? Eu vou para Portugal. Eu tenho alguns compromissos profissionais lá, vou ver o que dá. Eu quase fiz uma novela lá no ano passado e me comprometi a passar um tempo lá, dar um pulo em Madrid. Está muito aquecido o mercado lá, só para mim. Eu fiz um filmezinho na Nova Zelândia, um curta, uma série, um piloto de uma série. A gente ganhou um prêmio lá na Nova Zelândia de melhor piloto. Primeira vez que eu falo em inglês no filme. E o pessoal está gostando. Diz que tem acento, mas tudo bem. Tem sotaque, mas tudo bem. Ô Zé, qual é o personagem... Você fez muitos, né? Como eu estava dizendo aqui no começo. Você fez do JK. Você fez... Bom, você está no ar agora, né? Na novela da Globo. Talvez um mais marcante e recente seja o Nilo de Avenida Brasil, que foi uma novela realmente marcante, né? Talvez das últimas da Globo, uma das que marcou época. Mas qual é o personagem que você mais gostou de fazer, o que você tem mais carinho? Olha, o Chico do Tititi foi um personagem que eu adorei fazer. Eu fazia um paulista, Belo da Moca, que ia comer pastel e tomar chopp. Nossa, eu levava a Nicole. Eu adorei. Aquilo foi uma brincadeira que eu fiz com o Luiz Gustavo. Puta, foi muito legal. Chico passou a ser sinônimo de paulista. O meu filho, Rodrigo, morava aqui. E ele falava com sotaque, e o apelido dele virou Chiquinho. E ninguém sabia que ele era meu filho, só por causa do sotaque paulista. Anos Dourados foi logo depois também. Major Dornelles foi lindo de fazer. Era um homem apaixonado por duas mulheres. Verdadeiramente, era um cara do bem. Inspirava um pouco as pessoas. Ele era apaixonado pela esposa e pela amante. Era Nívia Maria Beth Faria. Óbvio, o Nilo me deu todos os prêmios. O Nilo é o concurso, a novela é o concurso, né? Eu ganhei prêmio de melhor ator sendo coadjuvante, nunca aconteceu isso. Na PCA, por exemplo, é o único na história inteira é o melhor prêmio do Brasil, o único prêmio que a gente realmente valoriza, a Associação Paulista de Críticos de Arte, porque realmente é um prêmio dado por críticos de arte, então é um prêmio super valorizado. Técnico, né? É alguma coisa ali que valoriza a técnica. Mais técnica. E eles discutiram, eu tive acesso à ata, foi muito interessante. Eles dizendo, existe alguma coisa que obrigue ao melhor ator ser o protagonista? Não, no regulamento. Então, o prêmio do Zé de Abreu, não tem a menor dúvida, e ganhei. Que coisa, né? A novela, esse gênero bem brasileiro, tem isso, né? Ao longo a gente ganhou tudo. Ganhou melhor atriz, Adriana Esteves, melhor diretor, o Ricardo Waddington, Amora Maltner e José Villamarim, melhor autor, o João Emanuel, e ganhamos todos os prêmios de TV naquele ano. Mas olha, presta atenção nesse personagem. Ontem eu dei uma aula de política, bicho. Esse personagem é muito bom. Esse personagem é um dos melhores da minha carreira. O cara fala meio como se escreve. Ele tem um português mais castiço. Ele é um milionário. Ontem foi para uma cena com o Cauã maravilhosa. Muito bom. E ele tem uma preocupação social muito grande, ele se espanta com o Cauã, mas é o Cauã pobre, entendeu? Que tem essa preocupação social. Foi aluno do professor do Tonico Pereira. Tonico Pereira. Ô, Zé, e quando no orfanato, ele foi um grande aluno, estudou muito o Cauã pobre.
Bom, a Muralha eu adoro, eu assisti a Muralha, foi Mulher, espetacular. meu papel foi muito pequeno, eu era o irmão, eu era o cardeal, como era o nome? Acusador, não, o O cardeal Inquisidor, né? Inquisidor. era o inquisidor, mas o personagem fodão era o irmão dele, que era o Tarcísio, que fez O o meu Tarcísio papel. deu um show. Aquilo foi, acho que, o melhor papel da vida do Tarcísio, né? Um negócio impressionante. Outra perda também da Covid-19, né? O Tarcísio, entre várias, Aldir Blanc e tantos outros no mundo das artes. Zé, por que você tem essa atuação tão forte nas redes sociais? De onde veio isso? Ai, não sei, cara. Veio de um desejo meu que começou quando eu fiz 50 anos de deixar a computação entrar na minha vida, sabe? O mundo digital. Eu comprei um computador de Não, marca. não, mas é mais do que isso. Eu estou falando da atuação política mesmo, né? De você estar no Pois debate é, muito. mas eu acho que foi uma coisa, começou com BBS, depois foi para a internet. Eu nunca tive no Orkut, teve aquela coisa de mailing, né? Lembra que a gente fazia de mails? Depois veio o IRC, Internet Relay Chat, que era uma... E depois começou a vir o Mirk, que eu fui um grande ativista no Mirk já. E depois, um dia, uma grande amiga minha, Alicinha Cavalcante, me falou: Zé, eu nunca tinha entrado no Facebook, não gostava, nem no Orkut. Você tem que experimentar um tal de Twitter. Twitter São só 140 caracteres, é curto e grosso. Ali, muita gente, né, encontrou ali. Era difícil você escrever o seu pensamento em 140 caracteres, incluído o endereço. Era um negócio muito interessante. E depois eles aumentaram para 280, que é a versão... Aí veio a campanha da Dilma, você lembra o que foi aquilo? 2010. A Dilma atacada por todos os lados, a gente fez uma rede da legalidade, bem-vindo, a gente fez um monte de redes e defendia-se da Veja, desmontar os factóides, as balas de prata. Sim. E aí foi indo, foi uma coisa natural. Foi ali que a gente se conheceu. Eu lembro até de ficar, às vezes, de madrugada, telefonava o Zé de Abreu, a gente se falava e tal, para se articular e para trocar informações. Tinha espiões na Folha, na Veja, na Isto É, na época. Vai sair amanhã de noite a bala de prata. Caraca, que dinheiro é esse? Aí o cara chegou, abriu a gaveta, tinha $200 mil, não cabia numa gaveta. A gente tinha que pedir. Aí foi uma coisa meio natural. Nada na minha vida, Rodrigo, é forçado. É tudo meio natural. Ô Zé, certa maluquice. Você está dizendo que está mudando para Lisboa, mas você volta para fazer campanha. Está confirmada a candidatura a deputado federal? Não está confirmada. Tem que passar pela convenção. Só vai confirmar em julho do ano que vem, quando o PT fizer a convenção. Mas, como eu te disse, eu tinha assumido alguns compromissos. Pode ser que, chegando em Portugal, os compromissos se afastem. Eu quero lançar o livro lá, estamos discutindo como é que vai ser, aonde vai imprimir, qual vai ser o book não sabe se vai lançar a filial de lá. Eles iam lançar, depois veio a pandemia. Aí o book é uma empresa brasileira que está crescendo muito, que lançou meu livro. Eles fazem podcasts, audiolivros e tal. É um streaming de áudio. Legal. E tem coleções musicais. É uma startup brasileira de 3 jovens. Está indo muito bem. Mas você volta, então, para fazer a campanha em meados do ano que vem? Sim. Acho que não vou fazer campanha pela internet. Se bem que todo mundo no PT falou: você vai fazer campanha sem sair de casa. É a melhor coisa. Porque aí você atende todo mundo no Zoom. Senão não vai dar. Se for fisicamente em todas as cidades, não tem como. Tá. Ô Zé, assim, para a gente ir concluindo realmente, que você vai cuidar da sua mudança para Lisboa. Eu queria tocar assim... Você passou por 2 grandes perdas na sua vida, né? Você perdeu seu pai muito cedo, né? Com 9 anos, acho que está contado no livro. 9 anos. E depois você perdeu seu filho, né? Você perdeu seu filho mais velho, meu xará, Rodrigo, né? Essas perdas, de que maneira que te conformaram como ser humano também? Olha, a perda do pai, com 9 anos, meu pai morava em São Paulo, né? Ele ficou em Santa Rita 20 anos, era muito raro um delegado fazer isso. Depois ele para terminar a carreira e se aposentar como primeira classe, ele foi para a capital correr com a carreira e tal. Então, quando ele morreu, ele já era meio distante de mim. Eu tinha 9 anos, eu sofri de uma maneira que uma criança de 9 anos sofre. A perda do meu filho, e você enterrar um pai
até vai, mas enterrar um filho é a vida invertida, né? A gente não está preparado para isso. Então foi uma dor muito, muito profunda, uma dor que permanece. Toda vez que vem isso dá uma nuvem, né? Mas fazer o quê? Aí o conhecimento de religiões, de reencarnações e tal, ajuda você a entender de uma certa forma, mas a dor é imensa, é muito grande. Foi a coisa mais difícil de escrever. Eu hesitei muito para escrever nisso. Eu vi que você... Você traz foto do seu filho e tudo, então você lida com esse tema, evidentemente, senão seria muito pior, né? Muito fiz análise há muitos anos. Sim. Tá bem. E Zé, tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito na vida, assim, nesses últimos episódios? Aí o pessoal lembra muito desse da Tabata, mas teve outros episódios aí de debates, alguma coisa que você... Eu fui num restaurante, a história da cuspida virou... É que nem a cuspida do Janvires, né? Vai virar uma sentença perpétua, né? Prisão perpétua. Todo dia tem 10 pessoas. Cuspiu uma mulher. Não, meu filho, não cuspiu uma mulher. Uma mulher não cabe na minha boca, eu só posso cuspir saliva. As pessoas são loucas, né? Eles não querem saber se o cara me chamou de filho da puta, ladrão e vagabundo. Chamou minha mulher de vagabunda. A mulher tem o vídeo. Vagabunda, vagabunda, vagabunda. Essa tua bolsa é roubada da Lei Rouanet. Para com isso, que ideia é essa? Qualquer uma desses machinhos que ficam me atacando teriam dado uma porrada no cara, entendeu? No advogado. Mas o cara era um magrelo, um merda. E ali naquele restaurante pequenininho japonês, se fosse sair porrada, é isso que eles querem, que eu tivesse dado uma porrada. Mas não, eu humilhei o cara, dei uma cuspida na cara. Na mulher eu não cuspi porque o cuspe não saiu. Mas era a intenção, valeu a intenção. Mas ela lá tem lá no vídeo, vagabunda, vagabunda, chamando minha mulher de vagabunda pelo fato de ser mulher. Merece cuspida na cara. Não me arrependo porra nenhuma. José, e para terminar agora mesmo, o Lula ganha a eleição? No primeiro turno. Você tem essa convicção? Absoluta. Então, o que eles estão fazendo? Se continuar assim, eles vão inflar o Moro vai dividir com o Bolsonaro e o Lula entra no primeiro turno. Eles vão dividir os votos da segunda, terceira via. Só tem uma via, bicho. É a certeira via. Não tem... Como é que vai optar? Olha o show que o Lula deu na Europa. Agora o Lula vai para os Estados Unidos, ali que vai lá encontrar com o Obama, deve ir para o Canadá, já que está lá em cima. Daqui a pouco vai para a China, vai para o Japão. Não tem outro. Seria uma burrice o Brasil não eleger o Lula. Eu acho que o brasileiro é idiota, mas não até esse ponto. Elegeu o Bolsonaro, mas dentro de situações extremamente adversas para a esquerda, né? Foi um outro golpe de Estado, né? Um golpe da toga em vez do tanque. Quer dizer, golpearam a Dilma e depois não deixaram o Lula ser candidato. E a paga do Moro foi o Ministério, mas ele não aguentou esperar para ir para o STF, né? É dura a vida, meu filho. A gente recebeu... O PT, desde que entrou em 2002, recebeu um golpe que abateu o Dirceu, que era o próximo Lula. Depois, outro golpe que abateu a Dilma, a substituta do Dirceu. E depois, o próprio Lula. É duro, é duro. E agora a gente vai, de novo, ter que... Além de lutar contra os adversários políticos, tem que lutar contra... Hoje o Chico Sá falou a mídia hereditária. Eu falei, mas acho que umas famílias... Saad já quebrou, Tivita já quebrou, Mesquita já quebrou. Sobram poucos aí. Mas então você está convicto que vem uma vitória em 2022? Você vai estar de volta ao Brasil para participar dessa vitória dessa vez? Sim. Talvez eu volte até antes. Esse negócio de mudar é porque eu mudo porque eu não tenho casa, entendeu? Minha mudança vai numa mala. Hoje, aqui nessa casa, eu fiquei 7 meses, então veio muita coisa do depósito que eu tenho, onde estão meus móveis, então eu tenho que mandar de volta. E o caminhão de mudança chegou e minha mulher não sabe o que vai e o que fica. Então vai fazer a mudança. Vou fazer a mudança. Tchau, querido Rodrigo. Obrigado, pessoal. 247, pessoal da TVT, muito obrigado. Um beijo. Um beijo, obrigado, Zé, por essa grande entrevista. E fica aqui a lembrança, o livro Abreografia, um grande Zé de Abreu. Até a próxima, gente. Obrigado.